Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui com um vídeo agora importante para você. Sobre o tema de hoje, meus irmãos, o tema de hoje é redenção de pecados, ou seja, se humilhar diante do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar de um varão que tornou-se valoroso através do perdão do seu pecado. E hoje a gente vai começar a conversar sobre isso. Vamos falar sobre o assunto, sobre se redimir aos pés do Senhor Jesus Cristo, sobre nos render diante dos pés do Senhor Jesus Cristo. Então vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo 1. Que fala, meus irmãos, sobre um varão muito valoroso, que se tornou valoroso, que se tornou arrependido dos seus pecados. Vamos ali. Fala sobre Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, e já passando, eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Vamos só até aqui, irmão, para não ficar muito grande esse texto no vídeo. Então vamos falar aqui sobre Zaqueu. Então, meus queridos amados irmãos, Zaqueu era um publicano. A Bíblia diz que ele era um publicano e que Zaqueu ele cobrava muitos impostos. Publicano quer dizer, se você for pesquisar o que é publicano, publicano é fraudulento. O que significa fraudulento? Fraudulento é quem ilude as pessoas, que deixa as pessoas iludidas. E Zaqueu, ao invés Zaqueu entre os outros publicanos, quem era publicano também, ao invés de ele cobrar 10 reais, um exemplo, irmãos, ele cobrava 20 ou 30 reais, cobrava 3 ou duas vezes mais. E por isso as pessoas não gostavam dos publicanos, as pessoas chamavam muitas das vezes publicanos animais e deixavam os seus nomes muito sujos. Então Zaqueu era um dos publicanos. Jesus Cristo vinha ali sobre Jericó. Jesus vindo sobre Jericó, e vinha a multidão junto com Jesus Cristo. Mas Zaqueu ele viu aquela multidão e pensava, se eu encostar ali, talvez a multidão queira me apedrejar, queira vir em cima de mim. Mas claro que Jesus não ia deixar isso acontecer. Claro que Jesus falou, e aí baixou a mão e ele disse, parem. Eles iam parar, claro, né? Então, meus irmãos, o que eu vejo com isso? Muitas das vezes, hoje, quando é um pecador arrependido, quando tem pessoas querendo se arrepender, sendo convencidas pelo Espírito Santo, as pessoas se acham medrosas, porque por causa muitas vezes das pessoas dentro da igreja, porque tem pessoas dentro da igreja que querem, falando de tal, não sei o que, vê aquela multidão, do jeito que Zaqueu viu aquela multidão e pensou assim, talvez se eu ir lá, talvez porque a multidão, a Bíblia diz que a multidão era de pequena estatura, não era aquela multidão grande, mas era uma multidão. Quando se torna multidão, é claro que você sabe que se tornam várias pessoas. Então Zaqueu ele pensou assim. Muitas vezes hoje pessoas pensam assim dentro da pessoas que querem estar dentro da igreja pensam, se eu ir para a igreja hoje, fulano tal vai me criticar, fulano se eu ir para a igreja hoje, não, isso não importa. O que importa é que Jesus Cristo ele achou de boa compaixão, assim como ele achou de boa compaixão o coração de Zaqueu, ele vai achar o seu coração também. Então, meus queridos amados irmãos, Zaqueu ele para não ir diante da multidão, o que ele fez? Ele usou também de sabedoria, ele usou a árvore. Ele pensando que Jesus Cristo não ia ver ele. Talvez ele esteja pensando assim, tomara que o Mestre me vê, tomara que Jesus me passe aqui e me vê. Porque ele achou graça aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Podia ser que ele ouviu falar do nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo está curando ali, Jesus Cristo está curando acolá, Jesus Cristo está curando. Mas ele não acreditava, acho que ele não acreditava só das pessoas falarem. Ele queria ver, ele queria perceber. Então ele sobe numa árvore. Quando ele sobe numa árvore, Jesus Cristo passa. O varão. Porque a Bíblia diz que a Bíblia está chamando ele de varão. Observa que havia um varão publicano, rico, que chamava-se Zaqueu. Então você imagina assim, varão, desce daí, varão. Hoje me convém pousar em sua casa. Glória. Então, quando Jesus chamou a Zaqueu, nossa, o mestre me chamou. Não é comparação, irmãos. Não está assim na Bíblia. Vamos imaginar assim, que talvez aqui eu tenha imaginado assim, Jesus com alegria, com ânimo. Imagina assim,
Zaqueu pensando que Jesus Cristo era Zaqueu pensando que ele era um pobre miserável pecador, do jeito que as pessoas achavam os publicanos chamavam até se você precisar no dicionário da Bíblia, vão dizer lá que na Bíblia mesmo, quer dizer, lá vai estar que até os publicanos são chamados de animais. Por que animais? Porque eles faziam coisas horrorosas aos olhos das pessoas. Ele cobrava impostos demais, ele iludia as pessoas, ele fraudava, eles iludiam as pessoas. Então, Zaqueu aproveitou aquela oportunidade e abraçou Jesus Cristo com alegria, recebeu Jesus Cristo com gozo e com júbilo, com muita alegria. Então, indo Zaqueu, a casa do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, uma palavra muito conhecida sobre os irmãos e que nós podíamos refletir, porque por causa do pecado, porque o publicano era pecador, Zaqueu era pecador. Quantos publicanos não foram pecadores? Quantos publicanos João não batizou? A Bíblia diz sobre uma palavra do certo fariseu e do certo publicano. Os dois subiram ao monte para orar. Chegando lá, os fariseus, como era de costume orar em pé, falavam: Senhor, eu não sou como tais pessoas, eu não sou adúltero, dou o meu dízimo de tudo que eu tenho. Então, ele se exaltou. A Bíblia diz que ele se exaltou. Já o publicano arrependido, ele mal queria abrir os seus olhos, ele mal queria levantar os seus olhos para os céus. Mas sabe qual foi a oração dele? Ó Deus, tenha misericórdia de mim, pois sou pecador. A Bíblia diz que essa oração justificou, essa oração subiu aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que quem se humilhar será exaltado, mas quem se exaltar será humilhado. Veja só, Deus achou graça aos olhos daquele publicano que orou dessa forma. Então com Zaqueu não foi diferente, meus irmãos. Zaqueu, quando Jesus Cristo entrou na sua casa, sabe, muitas pessoas, quando Zaqueu desceu da árvore, muitas pessoas achou: nossa, como que Jesus chamou essas pessoas chamou esse pecador? A Bíblia diz, irmãos, que as pessoas começaram a murmurar. Quantos hoje não murmuram? Quantos hoje não chegam bêbados, não chegam noiados na igreja? Muitas pessoas, em vez de abraçar, em vez de orar, não, fica murando. Nossa, um drogado, um cachaceiro. Meus irmãos, temos que abraçar as pessoas, temos que aprender a abraçar as pessoas. Eu posso ver, irmãos, quantas pessoas não tem aí, quantas pessoas não estão aí fora, quantos moradores de ruas, quantos noiados que fazem várias coisas, pecadores. Esses são os doentes ao qual Jesus Cristo veio trazer a cura, veio trazer salvação e a graça para essas pessoas. E muitas vezes os irmãos hoje, em vez de abraçar, em vez de colher, não, fica criticando. Como acontece aí, vejamos aí o pastor Júlio César da Igreja Santidade e Arrependimento. Veja só o trabalho incrível que ele faz, veja só como ele como Jesus usa ele poderosamente. O dízimo, ele faz tudo, ele pega o dízimo, compra cestas básicas, distribui para as pessoas. Ele faz de tudo para ajudar as pessoas. Ele sofre para ajudar as pessoas. Ele prega a palavra, ele é usado tremendamente por Deus. Ele é um exemplo para todos os pastores do Brasil hoje. Então, meus irmãos, o pastor Júlio César da Igreja Santidade e Arrependimento tem sido grandemente usado por Deus. E Deus é poderoso nas nossas vidas e na vida dele. E na vida do que tem. Então veja o exemplo do pastor Júlio César. Então veja o exemplo que Jesus deixa na cruz. Jesus comia com publicanos, Jesus comia com pecadores, que as pessoas chamavam de terrivelmente pecadores. Jesus comia até com as prostitutas. Jesus comia e conversava e as pessoas achavam estranho. Mas Jesus foi para essas pessoas. Jesus não veio para quem está são. Quem está são, deixa lá, está são, vai precisar de Jesus? Jesus veio para quem está doente, para o pecador arrependido, para aquele pecador que se arrepende dos seus pecados. Então aquelas pessoas começaram a murmurar. Quantas pessoas hoje não murmuram? Quantas pessoas hoje não criticam? Então vamos parar com isso, meus irmãos. O Evangelho não é isso não, rapaz. Criticam as outras pessoas. Quem fazem isso é religioso. E Jesus Cristo pegava contra o religioso. Veja, o fariseu era religioso. Veja só, ele orava em pé. Ah, eu não faço isso. Eu não sou disso, Senhor. Ah, eu dou meu dízimo de tudo que tenho. Veja só, ele se exaltando. A Bíblia diz que é necessário se humilhar. Então não importa, somos todos iguais. Somos todos uma alma. Então vamos abraçar e vamos amar.
que também somos todos pecadores, nós temos que declarar ao Senhor Jesus Cristo que somos pobres, miseráveis e também pecadores. Então, meus irmãos, a partir do momento que Jesus Cristo veio na casa de Zaqueu, que Jesus começa a pregar, a falar, Zaqueu, ele chama o Senhor: Senhor, eu vou dar tudo que tenho, vou dar 3 vezes mais do que eu tenho para as pessoas que eu temei. E se eu fraudulei alguém, que eu venha duplicar. Fraudular, como eu já falei, irmãos, iludir as pessoas. Então, meus irmãos, que venhamos fazer igual Zaqueu. Zaqueu, ele era publicano, mas se arrependeu e converteu-se ao Senhor. Mateus era publicano, veja só, se tornou um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, assim como tem um drogado, um olhado, um bêbado lá fora, ele também pode se tornar um discípulo, pode se tornar um servo do Senhor Jesus Cristo. E todo homem veio salvar e buscar os que havia perdido. Então, irmãos, existe muitos perdidos. Zaqueu era um perdido, irmãos. Eu era um perdido, mas Jesus Cristo me encontrou. Agora eu estou achado. Então não sou mais um perdido. Tem muitas pessoas ali precisando da gente, meus irmãos. Tem muitas pessoas precisando de um abraço, precisando de uma palavra de conforto, precisando da palavra do Senhor Jesus Cristo, porque é a palavra do Senhor Jesus Cristo que convence. É o Espírito Santo que convence o homem dos seus pecados, assim como o publicano foi convencido dos seus pecados. Então, meus irmãos, que venhamos se humilhar perante o Senhor Jesus Cristo, que venhamos fazer igual aqui a partir do momento que Jesus chamou ele e pousou na sua casa. Ele se arrependeu. Então, todo dia nós temos que arrepender dos nossos pecados. Para você que ainda não fez uma aliança com Jesus Cristo, não basta somente você parar de fazer. O que basta é você deixar o Espírito Santo convencer o seu coração. E daí por diante, você vai começar uma nova história, uma nova vida aos pés de Jesus Cristo. Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Então, é isso aí. E Deus abençoe.